Fala, meu povo! Bora reagir a mais um vídeo top aqui do Revista Oeste. Esse vídeo está absurdamente bom, muito informativo. Assista até o final, porque o bicho vai pegar. Já começou, mas tem gente que não está dando muita moral para isso. Ou finge que não está dando moral. Eu acho que é fingimento, estratégia de batalha, né? Vamos fingir que isso aqui é insignificante, mas nós veremos o que vai acontecer com cada um dos ditadores togados. Acredito que cada um deles vai ter um pedaço, a sua fatia do bolo chegada dos Estados Unidos. A porta-voz do Departamento de Estado, a Tammy Bruce, foi questionada sobre a medida anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Apesar de dizer que a medida atingirá indivíduos específicos, Tammy Bruce evitou citar nomes de possíveis autoridades que serão sancionadas pelo governo americano. Can you provide any specific examples of what actions prompted the U.S. to institute this policy? And when might we expect any visa restrictions to be implemented? In a case like this, you're looking at a policy that is a reflection of what the Trump administration and the American people care about, which is the idea of Americans being censored. And while I won't give you or can give you or would give you specifics about how this particular restriction would be approached, which is not done in a blanket way, right? That there's individuals who are flagged or who are seen as being a participant in some aspect of the censorship of Americans. Cláudio, há uma dúvida, né, se o governo publicaria uma lista com essas pessoas sancionadas, censuradas. A Ana até explicou ontem com relação à restrição dos vistos americanos que muita gente vai só descobrir quando passar no aeroporto, na alfândega, com o seu passaporte. É isso, Cláudio, que pode acontecer? Primeiramente, essas declarações, essas listas não são divulgadas numa coletiva de imprensa, né? No máximo tem um statement oficial ou o Departamento de Estado que faz um documento, se faz, né? Um documento oficial. Às vezes nem acontece, como a Ana estava bem lembrando, o visto não é concedido. Mas nesse caso, além do visto, serão sanções. Se a lei Magnitsky for aplicada, o governo americano vai comunicar isso formalmente ao mundo inteiro através do statement, não numa coletiva de imprensa antecipando o nome sim, nome não, até porque é algo tão pesado e tão grave e que afeta a vida cotidiana das pessoas que, obviamente, não podem ser antecipadas assim e tem que ser analisado caso a caso, responsabilidade por responsabilidade, que é algo que tem que ser feito com todos os crismas institucionais. Lembrando, se a lei Magnitsky for aplicada a qualquer membro do Supremo Tribunal Federal ou da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal, essas pessoas sequer poderão ter conta na Netflix, sequer poderão comprar até um hambúrguer no McDonald's, se eles se identificarem, poderá ser comprado. Até assim, nada, o cartão de crédito de qualquer banco brasileiro não vai servir mais. Eles vão ser prisioneiros no seu país. No máximo, eles vão poder ir no boteco da esquina e pagar em dinheiro vivo. Assim, é a morte civil. Diga, Silvio. Eles podem ter conta no Banco do Brasil? Não. Também não, porque o Banco do Brasil tem uma sede em Miami, não pode ter conta em qualquer banco brasileiro. Caixa Econômica Federal. Já a Caixa não sei se tem conta lá fora, porque a Caixa não é um banco, é uma Caixa Econômica. Como é que eles vão receber salário, por exemplo? Vai sobrar em dinheiro vivo? Vai ser entregue um carro forte? Seria interessante não divulgar nada, segura como faz o Moraes com provas. Sim. Para guardar tudo. Sim, o governo americano deveria, essa turma merece. Fica ali, não fala, aí vai conferir os nomes. Você vai ver Nova York lá da ONU, se conseguir algum cargo lá do governo brasileiro, mas não sai da ONU. Eu já ouvi que pode ser que, talvez, que eles possam receber um cartão corporativo para poder efetuar esses gastos, não no nome de pessoa física. Mas aí, enquanto ministros do Supremo, numa hipótese de isso abranger ministro do Supremo, seria isso? Sim. Pois bem, alguns vão se aposentar. E aí? Mas o ponto é, se a lei Magnitsky for aplicada contra as esposas... Procurador-Geral da República é em rodízio, tem mandato.
E depois vai fazer o quê? Vai ter cartão Como de quê? faz? Então, mas se, porque os americanos não são bobos, eles sabem que esses ministros, o salário deles é para pagar o aluguel, Sim. ou para pagar, né, despesas as despesas básicas, a gasolina do carro e o condomínio, porque o grosso de verdade vem dos ganhos dos escritórios de advocacia que tem gordas salários gordos, olerites por parte de processos que tramitam no Supremo, tanto que serão sancionadas também as esposas e, eventualmente, esses escritórios. Então, se o Supremo quiser tentar burlar os americanos, burlar a lei Magnitsky, achar que os americanos são tontos, vai tomar sanção o Supremo também como entidade. Agora, não sei se o Supremo tem CNPJ, mas vão tomar, que eles vão entender que o Supremo está tentando burlar a lei Magnitsky. Mas, de novo, essas pessoas não vão poder sair do Brasil, porque qualquer companhia aérea que queira continuar voando no espaço aéreo americano, mesmo que leve esses ministros de São Paulo para Cuba ou para a Venezuela, secundárias, né? não, exatamente, não vai poder embarcar eles. Então não é que, vou para Paris, não vou para Nova York, não vai para lugar nenhum. Não, mas nas férias tem o Beto Carreiro. Não, tem o Guarujá também, não sei, mas aí... Eu quero ver. Agora, outra pergunta, Caute. Vamos bombardear o Caute de perguntas. As pessoas que são sancionadas mundialmente, que foi aplicada essa lei Magnitsky, é público? Todo mundo pode conferir os nomes? Sim. Essa lista é pública? Até o momento foi, porque a maioria das pessoas que foram sancionadas foram russos, né? E o governo americano fez questão de dizer que eles estavam sendo sancionados. Inclusive, as vítimas dessas pessoas, aquele investidor americano cujo advogado foi morto por um processo farsa e dentro de uma prisão russa, esta pessoa estava na Casa Branca quando a lei Magnitsky foi assinada e aplicada contra os juízes e contra os membros do judiciário russo que foram responsáveis por matar o senhor Magnitsky, que era o advogado russo desse americano. Então, a gente sabe quem está sendo sancionado, até porque as companhias aéreas devem saber quem pode ou não fazer, com quem pode ou não fazer negócios. Os bancos devem saber, o mundo deve saber. Então, será, além de ser um problema e para a pessoa física, será um vexame a nível mundial. Agora, os americanos vão explicar o porquê também estão aplicando isso. Então, o mundo saberá quem está sendo sancionado e o porquê isso está acontecendo. Agora, ao menos de dizer que os americanos são arbitrários, são fascistas, são um bando de aloprados... Essa lei foi aprovada na gestão Obama, vamos só Entre lembrar. outras coisas. A gestão Obama aqui também, e a gestão Biden aplicou contra outras pessoas. Quer dizer, não é algo republicano, é algo que os democratas aprovaram e aplicaram em vários casos mundo afora. Ou seja, não é brincadeira. E esse processo, esse nervosismo do Alexandre de Moraes, essa farsa do Gonê, é a reação natural a isso. Ele sabe que o cerco está começando a apertar. Aquela piada, aquela brincadeira que apareceu na Folha alguns meses atrás, que estavam fazendo piada de quem seria o primeiro a perder o visto, eu acho que agora passaram os sorrisos, agora começam as preocupações. Porque imagina sancionar mulheres e filhos, imagina congelar ativos nos Estados Unidos. Não é fácil vender um apartamento em Miami, não se vende em 15 dias. E aí, se alguém ficar com um apartamento lá e não conseguiu vender, vai ficar com o apartamento congelado? E como é que fica tudo isso? Então, assim, não é algo trivial. E os bancos brasileiros que têm, onde os ministros têm contas, que sabem que eles também vão tomar sanções, vão deixar as contas lá e vão falar, tira, e coloca onde? Vai colocar debaixo o travesseiro patrimônios que imagino sejam importantes. Então, assim, é um problema gigantesco. E esse nervosismo, chamar o lindinho da Odebrecht para tentar fazer um dossiê, que é um dossiê dos aloprados, contra Eduardo Bolsonaro, só porque encontrou personalidade do governo, evidentemente, é ridículo. Chamar um corrupto para ajudar a Procuradoria da República é a amostra daquilo que o Brasil se tornou. E só terminar, Paula, quando o presidente Bolsonaro era chamado de genocida em contextos internacionais, estava tudo bem, ninguém foi processado. Quando criaram uma CPI, também farsa, e produziram um calhamaço desse tamanho, acusando o governo Bolsonaro de genocídio durante a Covid, e levaram essa papelada para a Corte Penal Internacional, pedindo um processo contra Bolsonaro, a Corte riu na cara dos senadores e deputados que foram para lá, estava tudo bem. Ninguém nem pediram de volta o dinheiro das passagens aéreas. Quando se encontravam com personalidades, chefes de Estado e de governo para criticar o governo Bolsonaro, estava tudo bem. Agora, se encontrar com membros do governo americano, quando o Barroso pediu ajuda para o governo Biden para que as eleições do Brasil fossem garantidas, estava tudo bem.
e agora com o Bolsonaro vai tomar processo, vai perder o cargo. É ridículo tudo isso. Estamos com 105 mil telas. Quer complementar, Silvio? Não, só trazer uma informação que no final da tarde, publicada pelo Leandro Magalhães, da CNN, disponível no site da CNN, ele informa que as autoridades dos Estados Unidos analisam dezenas de nomes de brasileiros que podem receber essas sanções. E ele aponta, além de funcionários, de autoridades como ministros, o Procurador-Geral da República, eventualmente, funcionários do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do Supremo Tribunal Federal. O que mostra, Paula, que a gente pode viver, talvez, estou falando tudo de forma hipotética, evidentemente, com cuidado, porque não temos uma lista oficial, mas algo vertical, né? Algo que não vá parar só nos ministros do Supremo, mas que vá para os gabinetes desses ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é informação da CNN. Boa, Silvia. A gente metralhou. Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, definiu a data do julgamento sobre a regulação das redes sociais. Segundo o magistrado, a sessão, que vai ocorrer no dia 4 de junho, vai retomar o assunto, tendo início com o voto do ministro André Mendonça. Isso porque, em dezembro do ano passado, Mendonça havia pedido vista do caso, ou seja, mais tempo para análise. Dessa forma, a sessão ficou suspensa. Até o momento, 3 ministros já votaram para ampliar as hipóteses de responsabilização das plataformas digitais. Pela regra atual, as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas publicações de seus usuários se, depois de ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo. No começo da semana, a Advocacia Geral da União usou os recentes casos de golpes contra aposentados e pensionistas lesados pelas fraudes do INSS para pedir ao Supremo medidas imediatas contra as redes sociais. Para solicitar uma espécie de antecipação da regulação das Big Techs, o chefe da AGU, Jorge Messias, acusou as plataformas de omissão quanto ao enfrentamento da desinformação e da violência digital. O governo Lula também planeja enviar em breve ao Congresso um projeto em substituição ao PL das fake news. A nova proposta, finalizada pelo Planalto na última quinta-feira, dá à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, o poder para multar e até bloquear redes que não removerem conteúdos ilícitos como abuso infantil e terrorismo. Silvio, nós começamos com você, agora tem a retomada desse julgamento para a semana que vem, para o próximo dia 4 de junho, lembrando que ele estava pausado por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E o que a gente percebe é que desde que o governo americano começou a lançar iniciativas para impor algumas sanções, penalidades às autoridades brasileiras, a temperatura aumentou e também aumentou a temperatura para buscar formas de regulação das redes sociais. A gente traz aqui o alinhamento do Executivo com o Judiciário tocando em várias frentes. O Supremo volta com o julgamento, a AGU pede para o Supremo pressa para acelerar esse julgamento e, em paralelo, também o governo Lula discute um projeto maquiado lá daquele 2630 do PL da Mordaça, ou seja, várias frentes ao mesmo tempo para tentar, de alguma forma, estabelecer regulação das redes sociais no Brasil. É uma obsessão porque é a única forma, é a única salvação, se é que existe salvação, para o consórcio de poder formado pelo Palácio do Planalto na figura do presidente Lula da Silva e o STF, comandado, de fato, pelo ministro Alexandre de Moraes, quando o tema é censura, mordaça e perseguição. Agora, vamos retomar aqui um comentário que fizemos ao longo da semana. O projeto de lei, ou chame como quiser, né? Porque projeto de lei é até algo... não vai tramitar no Congresso Nacional, portanto, não dá nem para chamar de projeto de lei. Mas vamos lá. Esse projeto, que é uma reembalagem do PL 2630, o PL da Mordaça originário, aquele que foi barrado pela Câmara dos Deputados quando o Arthur Lira, pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes, que visitou o Rodrigo Pacheco horas antes do projeto cair no plenário da Câmara, e o Arthur Lira retira
tira aquilo às pressas do plenário e telefona para o Palácio do Planalto e avisa o presidente, olha, não vai passar, vocês vão perder, a Câmara não quer censurar. Aqui tem deputados eleitos por várias regiões do país, por várias partes do eleitorado brasileiro, vários segmentos, e eles querem atender o seu eleitor. O eleitor não quer censura nas redes sociais. O eleitor não quer um censor para saber o que ele pode ou não postar no Instagram, no Facebook, no X e por aí vai, no TikTok, não quer. Aí, qual é o segundo passo a partir disso? O Supremo Tribunal Federal decide colocar a mão com o discurso absolutamente inconstitucional, equivocado, de que se o Legislativo não toma uma decisão, o Judiciário precisa agir. Onde é que está escrito isso? Porque quando o Congresso Nacional decide não levar um projeto a cabo, não levar um projeto adiante, é porque não está maduro, porque ainda não está pronto para ser votado. Isso é uma decisão. Não votar é uma decisão. É uma decisão. Mas aí surge o discurso por parte do Judiciário de que, não, há uma vacância, há uma lacuna, então o Judiciário deve legislar. O que há uma afronta constitucional ao artigo 2º de separação entre poderes. E qual é o próximo passo? O governo faz um PL novo, de mentirinha, reembalado com... Poderia ser batizado, já que vamos chamar de projeto de lei da Janja, porque esse é o discurso dela, depois que ela foi para a China e deu aquela declaração, né? Meu Deus, o que acontece? Porque na China quem critica é preso. Por que a gente não pode prender aqui no Brasil? Ela só esqueceu que aqui ainda é uma democracia constitucional, apesar dos pesares. Então, esse projeto é para proteger as crianças, é para proteger os brasileiros de golpes. É mentira. É mentira. Isso é uma forma de lançar algo uma bola para dentro do Congresso Nacional. O Congresso vai devolver. O Marcos Pereira, presidente do Republicanos, terceirizou a resposta do presidente da casa, Hugo Mota, porque o Hugo Mota não quer briga com o Supremo, está morrendo de medo, e isso ficou muito claro em relação ao PL da anistia. E o Marcos Pereira, como dono do partido, ele fala em nome do Hugo Mota. Não adianta mandar para cá projeto de censura há cerca de um ano da eleição. Nós não vamos votar. E essa é a desculpa que faltava para o Supremo voltar a campo. E isso acontece, Paula, finalizando, paralelamente, claro, ao aumento da pressão dos Estados Unidos, a possibilidade de sanção. Tem até uma postagem recente, que a gente viu agora há pouco, Caute pode falar mais, Augusto, Piotr, eu passo aqui a palavra, que é concomitante. No momento em que o Supremo decide marcar a data, aparece uma resposta do governo americano. Já vou trazer essa resposta do governo americano. Tá aí então na tela. Olha, a produção rapidamente já trouxe para a gente que fique claro. Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Carlo Caute, explica para a gente o que é esse Bureau of Western Hemisphere Affairs. Então, esse aqui é o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ou seja, um subdepartamento do Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Departamento de Estado americano. Ou seja, há um ministro, que é o secretário de Estado americano, que é o Marco Rubio, e há, embaixo dele, vários secretários. Nesse caso, o secretário responsável por esse escritório, ele é responsável por todas as Américas. Os americanos chamam do Canadá a... É isso aí, meu povo. Eles estão achando que o negócio é brincadeira, né? Mas a situação ela é ainda mais terrível do que qualquer um pode imaginar. Não tem como escapar das sanções Magnitsky. O poderoso chefe vai entrar nela. Muita gente tem dúvida ainda, né? Será? Não é para ter dúvida, né, pessoal? Até porque os caras fizeram muitas atrocidades. O cara, né, cometeu muita atrocidade. Ele bloqueou dinheiro de uma empresa que não tinha nada a ver com a outra. Não bloqueou só o dinheiro, bloqueou a empresa sem o processo legal, sem nada. Só as vozes da cabeça dele ali falou para ele bloquear e ele foi lá e bloqueou. Simplesmente porque ele quis. Não, vou bloquear isso aqui porque essa empresa está mostrando um perfil que eu não quero que seja
visível. Eu não quero simplesmente assim, por quê? Por causa do golpe. O golpe que não existiu. Simples. O cara vai lá, não quer isso, quer aquilo, e tá tudo certo, né? E ele pode fazer e desfazer o que quiser. Nada acontece com ele, tá tudo bem. Acharam que o Biden ia ganhar, que acharam que o esquema ia ser bem bolado lá. Não foi. É um país democrático. Azedou o pudim. E agora eles vão tentar descontar tudo no povo brasileiro. Tudo. Tudo. Só que essa dobrada de aposta que eles estão fazendo vai pegar todo mundo. Eles não estão acreditando, né? Não estão acreditando na possibilidade de todo mundo ser pego. O Barbosa, geral. O Barbosa, eu acredito muito que ele vai ser pego. Porque, cara, quem estiver dando respaldo, compactua, né? Então, todo mundo ali que está dando respaldo, que está compactuando com as ações dele, deve, de alguma maneira, também ser sancionado. De alguma maneira, todos eles vão pagar. Todos eles. E a gente vai estar na torcida para que todos paguem. Porque eles estão articulando e querem fazer de tudo para calar a população. Querem e estão tentando fazer de tudo para calar o povo brasileiro. E só Deus para nos livrar disso. Para dar alguma estratégia para alguém que consiga, né, estar nos livrando dessa situação aí. Mas eu acredito que vamos nos ver livre dela cedo ou tarde. Não já ia falar o mais rápido possível, mas é algo que não dá para cravar, né? Mas cedo ou tarde esses caras vão mudar. E a tendência é que em 2027, tá longe ainda, tá, né? Mas já estamos chegando no final de 2025. Eu quero é que esteja muito longe de 2027. Vou ser bem realista com vocês, né? Eu queria que 2027 demorasse 30 anos para chegar. Mas o tempo passa muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Mas por quê? Porque eu não quero ficar velho, não, gente. Eu quero viver, né? Eu vejo os dias passando numa velocidade, cara. E a gente não faz nada. Nada. Trabalha. E continua vendo atrocidades em cima de atrocidades. E trabalha. E a popularidade do Barbudinho está indo a zero, né? Ele ousou a dizer que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele seria presidente. Olha a brincadeira que o cara faz. Há 20 anos, há mais de 20 anos, esses caras dominam o Nordeste e até hoje a água não chegou para esse povo sofrido. E muita gente acredita na narrativa desse velho.